Olá, tudo bem? Boa noite, seja bem-vindo a mais um momento de estudos, onde estamos aprendendo um pouco mais sobre as profecias, sobre como Deus ele age na história da humanidade e o plano máximo da salvação. Então seja bem-vindo a mais um estudo. Estamos aí no nosso no nosso sétimo tema, né, onde o tema central é olhar para cima. Esse é o tema geral desta noite. Então você que é nosso convidado, sinta-se em casa, sinta-se abraçado. Uma boa noite, aproveita, já dá uma curtida aí no vídeo, né, de onde você estiver assistindo, compartilhe com as outras pessoas e o mais importante, fale com a gente, escreva aí nos comentários, estamos acompanhando cada um de vocês. Então quero dar uma boa noite aqui a Flávia, que Deus abençoe grandemente você, que sempre está nos acompanhando, sempre está nos assistindo, ao Carlos também, que está aí junto conosco. Então que Deus abençoe grandemente cada um de vocês. Então aproveita, compartilha aí com as outras pessoas, para que elas possam aprender também um pouco mais do amor e da esperança e da graça do nosso querido Deus. E nesse momento, eu já quero estar dando início com uma oração. Então convido que você feche os seus olhos e vamos orar ao Senhor, pedindo a bênção sobre este momento. Oremos. Querido Deus, Pai amado, agradecemos a Ti pelo cuidado, pelo carinho, pela atenção e como o Senhor tem nos protegido. Pai amado, queremos pedir a Tua bênção nesse momento. Ilumina a nossa mente e nos ajude, Senhor, a compreender as verdades essenciais que são importantes para a nossa vida.
esteja conosco. Nós aqui pedimos e agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Então, vamos lá. O tema dessa noite é um tema muito especial, é um tema muito importante para a nossa compreensão, porque é uma complementação daquilo que nós estudamos e aprendemos semana passada. Na semana passada vimos sobre uma mensagem muito importante, uma mensagem urgente, as 3 mensagens angélicas, os pontos principais de cada uma delas, onde o foco é adoração, é reconhecer Deus como Criador, mas um ponto muito importante e muito essencial desta mensagem é que ela fala sobre o juízo. Teme a Deus e dá-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo. Falamos bem rapidamente sobre o conceito de juízo na lição passada, mas hoje nós vamos ampliar um pouco mais. Hoje nós vamos destacar um pouco mais. Então também quero dar uma boa noite aqui para Meire, que Deus abençoe Meire. Agradecemos a sua presença. Então vamos, portanto, para o tema de hoje, olhe para cima. Então assim, qual é o foco desta noite, desse estudo? É que hoje nós vamos aprender, será apresentado o papel de Cristo como nosso intercessor no santuário celestial. Hoje nós veremos o ministério de Cristo no santuário do céu, onde Jesus provê a graça e a salvação a todos os que creem nele, por meio da fé. Não dependemos de sacerdote e templos terrenos. Devemos olhar para cima e entrar perante o trono da graça de Deus, onde Jesus, nosso sumo sacerdote, ele intercede por nós. Então esse é o foco do estudo desta noite. Então, quero introduzir com a temática templos humanos na Terra. Templos, santuários e tudo mais. Eu não sei você, mas Jerusalém, ele é o centro, é o lugar onde abriga as 3 maiores religiões do mundo. É um lugar sagrado para as 3 maiores religiões ocidentais do mundo, né? Que é o judaísmo, o cristianismo e o islamismo. Jerusalém é o centro, é como se fosse a sede, né? É como se fosse a matriz. Então, cada um reivindica Jerusalém como parte importante de sua herança religiosa, né? Os islâmicos, os muçulmanos, acreditam que em Jerusalém, ali, Abraão iria sacrificar o seu filho Ismael, né? Eles, como são descendentes dos ismaelitas, eles não dão muita ênfase a Isaac, né? Na história do sacrifício que Abraão oferece a Deus, ele substitui Isaac por Ismael. Então eles acreditam que ali, hoje, onde é esse templo que vocês estão vendo aqui, é onde foi feito tal sacrifício, né? O judaísmo, também por causa da história de Abraão e principalmente Davi, que fundou, né, a cidade de Jerusalém, como a conhecemos hoje, e o cristianismo, porque foi onde Jesus viveu, onde Jesus foi crucificado, onde o cristianismo nasceu. Então, Jerusalém é uma cidade importante para essas 3 religiões. E hoje todas elas olham para Jerusalém e principalmente para o Monte do Templo, onde hoje fica o Domo da Rocha dos muçulmanos, onde na realidade todos os olhares estão sobre o templo na terra. Então assim, vamos ver qual é a relação dessas 3 vertentes religiosas com relação ao templo e Jerusalém. Então, os judeus e o templo. Em Israel, o movimento do judaísmo pretende construir o 3º templo. Hoje, há muitos, né, de Israel, muitos judeus e até políticos que querem reconstruir o 3º templo. Por quê? Salomão ele construiu o 1º templo. Isso nós podemos ver ali, né, no relato de 2 Reis, relato de Crônicas, né, Salomão ali que veio depois de Davi, foi ele quem construiu o 1º templo. Mas aí foi destruído
na época de Nabucodonosor. Depois que o povo judeu voltou do exílio, na época de Zorobabel, que era governante, ele construiu o templo. E Herodes, ele ampliou esse templo. O templo de Zorobabel, ampliado por Herodes, foi o templo que Jesus andou. Foi o templo que Jesus viu. E esse templo foi destruído no ano 70 depois de Cristo pelo general Tito, que depois se tornou imperador. Então, para uma linha do judaísmo, o retorno de Israel só será cumprida perfeitamente quando um terceiro templo for construído em Jerusalém, sobre o Monte do Templo. É uma pesquisa publicada por um importante jornal de Israel, o Haaretz, diz que um terço dos israelitas acha que Israel deveria construir o templo no Monte do Templo. Tem grupos que estão instruindo seus jovens nos minuciosos deveres do sacerdócio para ministrar no templo reconstruído. Mas aí você pode me perguntar, mas por que eles não reconstruíram ainda? Né? Porque os olhares dos judeus estão sobre o templo, eles querem reconstruir o templo. Né? Parece que eles já estão até construindo os móveis de acordo com o que estava específico lá no Êxodo e em Levíticos. Eles querem tocar à frente, mas por que ainda não reconstruíram o templo? É porque hoje aquela região do templo é dominado pelos muçulmanos. Então, os muçulmanos também têm uma apreciação especial sobre aquele templo. Qual é a relação entre os muçulmanos e o templo? É que o Domo da Rocha, que é o templo da cúpula dourada dos muçulmanos, em Jerusalém. E ele foi construído em cima, né, dos escombros do templo de Herodes, ali do templo de Zorobabel. O templo judaico está embaixo de hoje, que hoje é o templo dos muçulmanos, chamado de o Domo da Rocha, e é considerado um dos 3 lugares sagrados do islamismo. Né? O Domo da Rocha, é o que se encontra lá, aquela construção dourada, né? Ela foi construída no 7º século e é o 3º local mais santo do mundo islâmico, depois de Meca e Medina, na Arábia Saudita. A cúpula foi construída no local exato do antigo templo judaico, tão sagrado para os judeus, e hoje toda a área do monte do templo é considerada sagrada pela maioria dos judeus. Muçulmanos acreditam ter sido ali que Abraão iria sacrificar Ismael, filho da promessa, na interpretação islâmica. Também teria sido ali, creem eles, que Maomé teria tido uma visão e subida aos céus num cavalo branco. Portanto, os olhares dos muçulmanos também estão sobre esse templo. E os cristãos? Aqui, vem essa referência aqui. O anticristo e o templo. De acordo com alguns escritores cristãos, o terceiro templo será reconstruído, enfatizando a visão de alguns judeus. Isso quando o anticristo, o líder de uma confederação mundial semelhante à União Europeia ou às Nações Unidas, irão garantir um tratado de paz entre a nação moderna de Israel e seus vizinhos após uma guerra global. O anticristo, acreditem, usará o templo como um meio para se autoproclamar o Messias, exigindo a adoração da humanidade. Seguindo, entender eles, isso finalmente levará à última guerra mundial, o Armagedon. Acham que a reconstrução do templo será o sinal do fim. Só reforçando, essa é a visão de muitos cristãos que defendem uma interpretação profética futurista. Não é a visão profética adventista, mas estamos apenas apresentando aqui para demonstrar como é a visão, né, de alguns cristãos que têm essa ideia. Quem defende muito isso são pentecostais, neopentecostais. Então eles têm essa visão aqui. Então os olhares de muitos cristãos também estão sobre esse templo. Mas será que nós deveríamos, como muitos cristãos, como os muçulmanos, como muitos judeus, ficar olhando o templo de Jerusalém aqui nessa terra? O que é que Jesus diz sobre isso? Primeiro, quando ele teve um encontro ali com a mulher samaritana, registrado no Evangelho de João, João capítulo 4, ela se questionando
né, sobre o local de adoração e tudo mais, veja o que Jesus falou. Não neste monte, nem em Jerusalém, disse Jesus, mas em espírito e em verdade. Jesus não está prendendo em uma região geográfica, em um local assim específico. Uma coisa relacionada à adoração. Não é em Jerusalém que os nossos olhos devem estar focados. Já naquele tempo, Jesus deixara bem claro: olha, vocês, não é Monte tal, não é Monte Y, nem Jerusalém, nem Samaria. Mas é os que me adoram em espírito e em verdade. E por que ele diz isso? Porque em Mateus 23, verso 38, ele fala: eis que a vossa casa vos ficará deserta. Falando ali de que o templo e toda Jerusalém seria destruído. O templo terrestre iria perder a sua função. Quando foi crucificado, o véu no templo que separa o lugar santo do Santíssimo, ele foi rasgado ao meio e a glória de Deus deixou o templo. Em Mateus 24, verso 50 a 51. Então veja, com a morte de Cristo, o templo terrestre perdeu a sua função, perdeu a sua importância. Deus não estava mais presente no templo, a glória não preenchia mais o templo. E nós vamos aprender um pouco mais sobre esses detalhes hoje. Então, ficar olhando o templo terrestre de Jerusalém não deve ser o nosso foco. Então, não importa se o templo de Herodes será reconstruído ou não. Na Bíblia, o templo israelita não tem mais significado na profecia bíblica ou função salvífica. Ainda sobre o templo de Herodes, em Lucas 21, verso 6, Jesus fala: não ficará pedra sobre pedra, todas serão derrubadas. E essa profecia se cumpriu ao pé da letra no ano 70 com a destruição de Jerusalém, como já comentei. Então, assim, a maioria dos líderes religiosos não conseguiu entender que o templo, com os seus sacrifícios e sacerdócios, apontava para Jesus. Então, como resultado, eles perderam seus privilégios especiais como povo escolhido de Deus. Então, Flávia, né, tem uma pergunta aqui muito interessante. Teria um motivo específico para que ainda nos dias de hoje os cristãos quererem reconstruir templos? Bem, Flávia, tem algo muito essencial, né, que eu vou pontuar aqui, que é a seguinte: há 3 visões básicas de interpretação profética. É a preterista, a futurista e a historicista. Os que interpretam a profecia na visão preterista, eles colocam tudo que foi escrito em Daniel e em Apocalipse, principalmente, quase que 90% das profecias se cumpriram no passado, já se foram. Foi na época ali dos apóstolos. Os que têm a visão futurista acreditam que 90% das profecias vão se cumprir no futuro. Então, ainda vai ser aberto os selos do Apocalipse, as trombetas ainda vão tocar. Eles acreditam num cumprimento mais literal da profecia apocalíptica e eles entendem, né, esses cristãos futuristas, né, de interpretação futurista, como eu já apontei aqui, muitos pentecostais e neopentecostais, eles acreditam, né, que os judeus eles terão um papel muito fundamental na pregação do evangelho nos fins dos tempos. E aí eles dividem a história da humanidade em dispensações. Também eles são chamados de dispensacionalistas. Eu não sei se você já ouviu falar esse termo. Depois pode procurar um pouco mais a sua compreensão. Então, o que é que eles acreditam? Deus, ele separou 7 dispensações para os judeus. Mas a última dispensação, a 7ª dispensação, só vai iniciar
quando o Templo de Jerusalém for reconstruído. Enquanto o Templo de Jerusalém não é reconstruído, estamos na dispensação da igreja, como fosse um intervalo. E aí, quando o templo for reconstruído, quando os judeus se converterem para o cristianismo, a igreja vai ser arrebatada e haverá 1000 anos de supremacia judaica aqui nessa terra. Uma prosperidade, onde todos vão guardar a lei de Deus e tudo mais. Então, os cristãos que têm essa visão, eles acreditam e querem de uma forma muito profunda que o templo seja reconstruído, o terceiro templo seja construído, para que todas essas coisas possam acontecer. Mas, quando nós olhamos a Bíblia como um todo, a interpretação preterista do passado e a futurista ou dispensacionalista não tem muita base. A melhor maneira de se interpretar a Bíblia é com a visão historicista, visão essa que é a visão que os adventistas defendem e se utilizam. E no decorrer dos estudos nós vamos aprender um pouco mais disso. Então por isso que a Igreja Adventista, os intérpretes adventistas e muitos outros, como os reformadores, como Calvino, Lutero, eles não defendem nem criam essa visão dispensacionalista ou preterista. Então por isso que alguns cristãos eles esperam pela construção do terceiro templo, por causa da sua visão dispensacionalista. Um exemplo claro disso são as pessoas da Igreja Universal. Tanto que foi construída uma réplica aqui em São Paulo, o Templo de Salomão, eles fizeram uma réplica, porque eles têm essa visão. E muitos cristãos americanos que possuem essa visão, eles investem pesadamente em Israel. Até o próprio governo americano, que muitos também têm essa visão, eles investem em Israel. Mas isso também é assunto para um outro momento. Mas em suma, é isso daqui. Então quero dar uma boa noite também aos demais que estão nos acompanhando. O Antônio Ferro, uma boa noite, Deus abençoe. A Silvana, Deus abençoe. Saudades aqui. Espero que esteja tudo bem aí com vocês. Então, continuando aqui, muitos desses judeus, muçulmanos e muitos cristãos, em vez de focarem em Cristo, estão focando em algo terreno. Estão focando em algo que não vai acontecer ou perdeu o seu significado central. Então, hoje, a nossa atenção não deve ser no templo terrestre, mas sim no templo celestial. O templo que decide o nosso destino, a nossa eternidade, não é o que se encontra na terra ou aqueles que querem reconstruir, mas sim o que se encontra lá no céu. E aí você deve estar se perguntando, tem um templo no céu? Tenho sim. Há um santuário no céu. E é isso que vamos aprender com mais detalhes agora. O livro que melhor nos ajuda a compreender tudo isso é o livro de Hebreus. Mas outros livros que dão sustentação à visão de Hebreus é justamente o livro de Daniel e o livro do Apocalipse. As cenas que ocorrem em Daniel e as cenas que ocorrem em Apocalipse só fazem sentido quando se compreende o santuário celestial, que é demonstrado aqui no livro de Hebreus. Então, em Hebreus 8, 1 a 2 diz: Ora, o essencial das coisas que temos dito é que possuímos tal sumo sacerdote que se assentou à destra do trono da majestade nos céus, como ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo que o homem erigiu, ou que o Senhor erigiu, não o homem. Então há um santuário que mão humana não construiu, foi o próprio Senhor. Então, devemos olhar para o santuário celestial, que dessa forma nós estaremos fixando em Cristo.
o sacrifício eterno e o sumo sacerdote. Não devemos buscar luz em Israel terreno, mas Jesus ministrando no céu. Em suma, o santuário celestial é o trono de Deus. O local onde Deus governa, ali é o seu santuário. Então, como eu já disse, o livro de Hebreus demonstra de uma maneira muito detalhada e muito especial o ministério de Cristo nesse santuário. E é o ministério de Jesus que vamos examinar agora. Então, Cristo no santuário celestial. Entender e receber os benefícios que Jesus nos oferece em seu ministério no santuário e também trocar a frustração da derrota pela alegria da vitória. O tema central do livro de Hebreus é Jesus é melhor. Jesus é melhor do que os sacrifícios humanos. O ministério de Jesus é melhor do que o ministério dos sacerdotes araônicos do tempo de Israel. A justificação que Jesus oferece é muito superior à justificação que era simbolizada pelos animais. Então o templo de Jesus no céu é melhor do que o templo terrestre. O sacrifício de Jesus na cruz é melhor do que o sacrifício de animais. Então, o ministério sacerdotal de Jesus é melhor do que o ministério dos sacerdotes terrestres. A palavra-chave no livro de Hebreus é acesso, porque por meio de Cristo nós temos acesso ao completo perdão, nós temos acesso ao seu poder, nós temos acesso à sua presença e nós temos acesso às suas promessas. Perdão que nos justifica, poder que nos capacita, presença que nos garante a sua proteção e de que Ele está conosco e promessas de que não falham, vão se cumprir. Então nós vamos estudar hoje, da maneira bem resumida, esses 4 pontos, esses 4 aspectos do ministério de Jesus. Perdão, poder, presença e promessa. Então, primeiro vamos para o perdão. Jesus, o Filho de Deus, tornou-se Filho do homem para que nós, como filhos de homens, nos tornássemos filhos de Deus. A morte de Jesus, ela é completa e suficiente. Veja o que diz Hebreus 4,14. Tendo, pois, Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que adentrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão. O que é isso? Conservar firme. Veja, a ênfase de Paulo em Hebreus está na expressão conservemos firmes, ou seja, agarremos. Nós não devemos desistir. Por meio da encarnação, o nosso Salvador viveu as nossas tentações e necessidades, mas ele foi vitorioso. O poder de Cristo, o perdão que ele nos oferece, é suficiente para nos transformar. Por isso, nós não devemos deixar de lado, olhar para trás. Hebreus 4,15, que continua, diz: porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes foi ele tentado em todas as coisas à nossa semelhança, mas sem pecado. Cristo ele foi tentado, mas ele não pecou. Ele foi tentado a não fazer a vontade de Deus, mas ele não caiu. Isso nós podemos ver no relato da tentação de Jesus no deserto, Mateus capítulo 4. Nós podemos perceber isso quando Jesus estava na cruz e os líderes judeus naquele momento estavam tentando Jesus para que ele descesse da cruz. Se você é o Filho de Deus, desce da cruz. Mas ele permaneceu ali. Tantas e tantas vezes, Jesus ele foi desafiado. Jesus ele foi confrontado de forma dissimulada para que ele perdesse o seu foco. Mas ele não perdeu. Ele foi vitorioso para poder oferecer o sacrifício perfeito e assim nos proporcionar o perdão. Então o fato de Jesus ter estado aqui, faz toda a diferença. Não existe nenhuma experiência humana sobre a qual ele não possa dizer: eu não sei o que é isso. Jesus sabe quais são as nossas dores,
Jesus sabe quais são as nossas limitações, Ele sabe quais são as nossas necessidades, porque Ele esteve aqui. Então, quando a culpa pesa sobre nós, quando a condenação nos envolve, nós podemos encontrar refúgio. Porque quando o nosso coração está ferido, quando a vida nos enche os olhos de lágrimas, Ele sabe o que é isso, porque Ele se fez presente aqui. Então, com nossos olhos fixos em Cristo, no ministério, no santuário celestial, nós podemos deixar para trás a culpa e receber a graça, receber o perdão. Então veja que maravilhoso. Cristo, Ele sabe quais são as nossas necessidades. E pelo seu ministério no céu, nós recebemos o perdão completo de Deus. Agora o segundo ponto, o poder que nos capacita. No santuário celestial, nós encontramos não apenas somente o perdão, mas o poder para o presente. O perdão é pelas coisas que cometemos no passado. O poder nos capacita a permanecermos firmes e a não cairmos nos mesmos erros que nós cometemos. Então descobrimos não somente a libertação da culpa do pecado, mas o livramento do poder do pecado. O santuário, o ministério de Cristo na cruz, nos garante isso. Jesus, no entanto, tem o seu sacerdócio imutável. Por isso também pode salvar integralmente os que por ele se chegam a Deus, vivendo sempre para interceder por eles. Aqui nós podemos ver um processo que nós chamamos justificação e santificação. O que é isso? Justificação é quando Deus, por meio do sacrifício de Cristo, nos declara justos, nos declara perfeitos, nos declara limpos de nossas falhas. E o que é santificação? É quando o Espírito Santo nos capacita a permanecermos íntegros e justos diante de Deus. Então, a intercessão de Jesus no santuário celestial tem o poder de salvar todos os que abrirem o coração para a sua graça. Jesus é e será para sempre o nosso intercessor e o nosso sumo sacerdote. Todos os dias nós necessitamos ser justificados. Todos os dias nós necessitamos ser santificados. Isso é um processo contínuo. E quando essas duas coisas ocorrem, vem um terceiro processo, vem um terceiro nomezinho que você pode gravar aí, que é glorificação. O que é isso? É quando o nosso caráter, é quando a nossa mente, ela é moldada, ela é transformada, ela é mudada para estar mais próxima daquilo que é a vontade de Deus. Estamos mais próximos à sua semelhança, à sua imagem. Então, quando é que a justificação, a santificação e a glorificação estará completa? É quando ele voltar, nos levar para o céu e assim nós sermos transformados e temos esse corpo que é vestido de incorruptibilidade, esse corpo que é manchado pelo pecado, receber um novo corpo, sermos transformados por completo. Aí sim a santificação, a justificação, a glorificação estará completa e viveremos com ele por toda a eternidade. Mas enquanto isso não acontece, justificação, santificação, glorificação é um processo diário e essencial na nossa vida. E nós temos a plena certeza de que isso ocorre e que está à nossa disposição, porque Jesus, ele intercede por nós no santuário e ele ministra no santuário no céu a nosso favor. Então, no livro Caminho a Cristo, página 51, 52, diz: Jesus deseja que nos acheguemos a Ele como nós estamos. Pecaminosos, desamparados e dependentes. Devemos ir a Ele com todas as nossas fraquezas, imprudências, pecaminosidade e arrependidos. Lançar-nos a seus pés. Ele se alegra ao nos envolver em seus braços de amor, curar nossas feridas e nos purificar de toda a impureza.
Então aqui uma outra pergunta da Flávia. Então precisamos continuar salvos todos os dias? Seria um processo? Isso mesmo. A salvação, ela é um processo, não é algo pontual. E o ministério de Cristo é o que nos garante isso. Então aquela máxima que muitas vezes nós escutamos, uma vez salvo, salvo para sempre, não tem base bíblica. Então quer dizer que o sacrifício de Cristo na cruz, ele não é suficiente? Ele não me salva? Não é isso. O sacrifício de Cristo na cruz, ele é suficiente, ele é perfeito para nos salvar. Mas, como ainda permanecemos em um mundo pecaminoso, como ainda nós não fomos transformados 100%, nós podemos cair, nós podemos falhar, nós podemos errar. E diante disso, necessitamos pedir perdão a Deus novamente, necessitamos suplicar a Deus para que Ele nos purifique. Então, de fato, nós precisamos ser salvos todos os dias. A salvação é necessária todos os dias. Não apenas quando eu aceitei Jesus, mas até hoje. A mesma necessidade de Cristo e de salvação que eu tinha quando eu aceitei Jesus e fui batizado, é a mesma que eu necessito para esse dia. Porque eu ainda sou um pecador. Enquanto eu não ser transformado 100%, enquanto eu não for glorificado 100%, enquanto Cristo não retornar e me levar para o céu, enquanto eu ainda estiver nesse mundo de pecado, eu necessito ser salvo todos os dias. É por isso que não dá para nós pontuarmos, não dá para nós apontarmos o dedo e dizer, esse daqui está salvo, esse daqui está perdido. Não tem como bater o martelo e dizer que uma pessoa que é cristã por toda a vida morreu, não, essa está salva. Eu tenho certeza que ela está salva. Assim, o meu juízo, eu julgar de que ela está salva, em comparação de alguém que nunca quis saber de Cristo, mas que morreu, assim de uma maneira muito trágica, também não tem como pontuar, dizer se ele está salvo ou se está perdido. Cabe a Deus. E nós vamos ver um pouquinho sobre isso, logo, logo. Então, o foco que devemos ter é de que Jesus é suficiente para nos salvar. E necessitamos suplicar a Ele todos os dias, assim como está escrito no livro Caminho a Cristo. Nós devemos chegar a Ele como nós estamos. Não é por nossos méritos, não é por nossas forças, não é por nossa justiça que seremos salvos, mas é unicamente pela justiça de Cristo. Então nós, com pecados, desamparados, dependentes, com as nossas fraquezas, imprudências, pecaminosidade, arrependidos, devemos nos lançar completamente aos pés de Jesus. É por isso que todos os dias eu tenho que abrir meu coração para dar espaço a Cristo. É por isso que todos os dias eu necessito orar, todos os dias eu necessito ler a Bíblia, todos os dias eu necessito estar em comunhão com Deus, porque é a presença de Cristo na minha vida que garante a minha salvação. Hoje eu posso estar salvo, por uma besteira amanhã eu posso estar perdido. Então, aonde é que nós estamos fixando os nossos olhos? Em algum templo terrestre? Em coisas daqui da terra? Hoje, onde é que você está se fixando? E aqui eu quero abrir um parênteses. Será que o estudo tem como a temática o Templo de Jerusalém? Mas hoje, muitas pessoas podem não estar olhando para o Templo de Jerusalém. Podem estar olhando para uma pessoa, um influenciador político, para um sistema. Isso não vai nos salvar. Se não olharmos unicamente para Cristo, o negócio vai dar errado. Por isso, principalmente aqui no Brasil, as coisas estão à flor da pele. Não é político A, não é político B que vai resolver os nossos problemas. Não é país A, não é país B que vai resolver nossos problemas. Isso não quer dizer que nós devemos ficar alienados com relação a esses temas. Não. Mas Cristo
é que deve ser o foco da nossa atenção. Onde nós olhamos, nós vemos, infelizmente, desgraças, dores, nós vemos prejuízos, nós vemos conflitos, nós vemos tanta coisa ruim que acaba inflamando a nossa alma, o nosso ser e pode nos tentar a perder o foco. Por isso, devemos fazer como diz lá em Hebreus, capítulo 12, o verso 2. Nós devemos estar olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé. Somente Jesus. Somente em Jesus. E então, o terceiro ponto, que nós vimos a questão do perdão, vimos a questão do poder e agora a presença de Deus. Ao olhar para o santuário celestial, nós vamos à presença de Deus. Ele também olha para nós e nos estende a sua poderosa mão. Veja o que diz Hebreus 6, capítulo, o verso 17 até o verso 20. Aqui está o resuminho. Você pode conferir de uma forma completa depois. Corremos para o refúgio a fim de lançar mão da esperança proposta, a qual temos por âncora da alma segura, firme que penetra além do véu, onde Jesus, como precursor, entrou por nós, tendo se tornado sumo sacerdote para sempre. O livro de Hebreus também enfatiza: acheguemos-nos com ousadia na presença de Deus. Aquilo que antes separava, hoje, por meio de Cristo, nós temos a oportunidade de se aproximar. Do templo israelita, as pessoas, o povo, a nação de Israel, não tinha oportunidade de olhar a Deus face a face. Somente o sumo sacerdote, uma vez por ano, entrava no lugar santíssimo, e ele representando todo o povo, e ele sendo como todo o povo de Israel, se apresentava mediante a presença de Deus. Hoje, por meio de Cristo, todos os dias nós podemos, por meio da oração, estarmos próximos de Deus. E Deus, por meio do Espírito Santo, sempre está próximo de nós. Então aqui, no antigo Israel, somente o sumo sacerdote podia entrar na glória da presença de Deus e somente uma vez por ano, que era o Yom Kippur, o dia da expiação. Mas felizmente você e eu, pela fé, temos acesso à presença de Deus no santuário celestial. Lá o coração fica confiante, nós temos descanso, nós temos paz. E aqui, o quarto ponto que o livro de Hebreus nos apresenta são as promessas. Então, olhando para o santuário celestial, também encontramos as promessas de Deus que nunca falham. O capítulo 11 de Hebreus relembra os heróis da fé encontrados no Antigo Testamento. Eles enfrentaram desafio, guerras, perseguições, provações, mas se agarraram às promessas de Deus. A Bíblia diz que todos esses morreram na fé sem ter obtido as promessas, vendo-as, porém, de longe, saudando-as, confessando que eram estrangeiros e peregrinos sobre a terra. Hebreus 11, 13. Mas, em Hebreus 11, o verso 16, diz que eles, pelos olhos da fé, enxergavam a terra prometida, porque ele lhes preparou uma cidade. Assim como as promessas de Deus animaram seu coração em tempos de provação, elas também animam o nosso coração. E diante de todas as inquietações, conflitos e inseguranças no mundo, pela fé nós entramos no santuário celestial. Lá o nosso coração fica confiante. Enquanto que no Antigo Testamento as promessas de Deus eram apenas uma sombra, parecia algo distante, no Novo Testamento essas promessas se tornaram realidades em Cristo Jesus. E hoje, pelos olhos da fé, nós cremos que essas promessas ainda estão mais próximas. Promessa essa que é da nova terra. Para muitos, isso parece loucura, mas essa é a mensagem do céu. Deus, ele nunca falha nas suas promessas. Se Cristo veio como Messias, logo, logo ele virá como rei. E como é que eu e você, nós estaremos diante disso? Então, a cada ano em Israel havia uma cerimônia, o Yom Kippur, o dia da expiação, que exigia 10 dias de preparação espiritual do povo. Era como uma auditoria, não para descobrir se alguém havia pecado,
porque não havia dúvida com relação a isso, mas para mostrar quem havia aproveitado a promessa de perdão. 10 dias antes do Yom Kippur, toda a nação de Israel era avisada. Se soavam trombetas. E durante 10 dias, aquele que não havia perdoado, perdoava. Aquele que não havia buscado perdão, buscava perdão. Aquele que estava em falta com alguma coisa, resolvia. Os 10 dias antes do dia da expiação eram os dias necessários onde todo israelita tinha a oportunidade de se arrepender de uma forma completa. Então, quando chegava nesse dia, o Yom Kippur, o povo se reunia em volta do santuário. Mas eles eram muito mais do que espectadores. Enquanto o sumo sacerdote entrava no lugar do povo, na presença de Deus, as pessoas tinham que afligir a sua alma enquanto o sumo sacerdote estava lá dentro. O que significa afligir a alma? É fazer um exame de consciência, uma recapitulação do ano que havia se passado e uma reafirmação da sua sinceridade e de arrependimento. Os 10 dias de preparação deviam ser usados para acertar as contas, pedir perdão, pôr as coisas em ordem. Qualquer um que não afligisse o seu coração no dia da expiação, o que não fazia o exame de consciência, teria que ser eliminado, deixando de fazer parte do povo escolhido, e de fato seriam separados da comunidade de Israel e estranhos às alianças da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Então, quem será aprovado no juízo? O grande Yom Kippur de todas as eras, como nós vimos no estudo passado. Em miúdos, a Bíblia apresenta 3 fases do juízo. Esses nomes que eu vou falar agora não vai estar na Bíblia, mas nos auxiliam a entender esse processo. Ao juízo investigativo, ao juízo probatório e ao juízo executivo. Quando nós estudamos semana passada o estudo anterior, o tema 6, as 3 mensagens angélicas, ali estava anunciando que iniciou o período do juízo investigativo. Hoje nós estamos no período do juízo investigativo, onde Deus está analisando, primeiro, iniciando pelo julgamento do seu povo. É isso que Jesus está fazendo no céu hoje. Ele está julgando o seu povo, avaliando os corações de cada um, percebendo, averiguando se de fato aquele que pediu perdão está se arrependendo de uma maneira sincera, de uma maneira íntima, de uma maneira verdadeira. Esse é o período em que eu e você devemos afligir a nossa alma. Então, assim, para que se cumpra o perdão completo, é exigido 2 coisas. Primeiro, o sangue sobre o altar, ou seja, aceitar o perdão de nossos pecados que Deus nos oferece por sua graça e misericórdia. Segundo, a aflição da alma, uma contínua atitude de arrependimento, sinceridade e contrição. Não aceitar o pecado em nossa vida. Uma coisa é a situação de pecadores que nós nos encontramos. Outra é não aceitar a situação de pecado. Então, mesmo sendo pecadores, Cristo nos convida e nos concede o seu poder para não amarmos o pecado. Então, em Mateus 25, verso 31 a 33, diz: Sua Majestade, quando Cristo vier em Sua Majestade e todos os anjos com ele,
Então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas em sua presença. Ele separará uns dos outros, como o pastor separa os cabritos das ovelhas, e porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à sua esquerda. O que isso significa? À primeira vista, essa parábola parece apresentar uma visão um pouco diferente do juízo que acabei de falar aqui. É como se o juízo acontecesse depois da volta de Jesus, diferente da expiação. Mas os dois conceitos, eles se harmonizam de uma forma perfeita. Note que o juízo representado nessa parábola não é um inquérito. Na separação dos cabritos das ovelhas, aqui não há um exame desses cabritos. Há apenas a sentença. Esses são cabritos e esses são ovelhas. Então, as ovelhas não são examinadas. A parábola representa a fase da sentença, ou o juízo executivo. A fase da investigação pré-advento já foi conduzida. É por isso que a profecia do Apocalipse afirma que é chegada a hora do seu juízo, enquanto se prega as mensagens angélicas antes da volta de Jesus. Então, reforçando, hoje o mundo está passando por um processo de julgamento e análise, onde Deus está analisando o seu povo. Mas aqui eu quero trazer a ideia, o conceito de que para os salvos o juízo não é algo negativo, é algo positivo. Você que está com Cristo, você que tem a certeza da salvação, você que entregou o seu coração a Jesus e entrega-o todos os dias, não fique triste, fique alegre, porque você está diante do tribunal, não tribunal de homens, que é falho, imperfeito, corrupto, enganador, mas um tribunal que é justo, tribunal de Deus. Então, por isso devemos crer e acreditar de que tudo vai dar certo. Então, o julgamento ocorre nas cortes eternas do céu, antes de Jesus voltar à terra. Nossos olhos estão centralizados no templo celestial e na obra final de Jesus como Salvador, Jesus e Rei vindouro. Semelhantemente, o apóstolo Paulo diz que na segunda vinda a trombeta de Deus soará e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Note que a expressão mortos em Cristo, isto é, antes que levantem, os mortos já estarão classificados como pertencentes a Ele. A decisão final foi dada antes dos mortos ressuscitarem. Foram julgados antes, do que também é chamado de juízo pré-advento. Hoje, ao soarem as trombetas de alerta, terei eu colocado as minhas mãos nas de Jesus, a minha única esperança? Será que eu terei, por sincera confissão, pedido perdão por meus pecados e feito tudo pelo Espírito Santo para endireitar a minha vida? Então veja, o assunto dessa noite, o foco não é que você esteja com medo, mas é que você compreenda que há um Deus no céu, que devemos olhar para Ele, que nos concede perdão, nos concede a capacidade, a força para vencer as lutas, as dificuldades, as nossas fraquezas, nos concede a certeza da sua presença e a certeza das suas promessas. Então hoje é o momento de eu e você afligirmos a nossa alma e entregarmos o nosso coração completamente a Jesus. Confessar nossos erros, pedir perdão, reparar nossas falhas, permitir que o Espírito Santo nos guie. Você aceita Jesus como seu sacerdote no santuário do céu? Você aceita fixar os teus olhos para cima? Veja o que diz 1 João, capítulo 2, verso 1 a 2. Devemos ter a plena certeza disso, porque como eu já comentei, e como a Flávia até questionou, a salvação tem que ser diária, porque necessitamos diariamente do perdão de Deus. Ele já
deixou disponível o seu perdão. A questão é se eu aceito ou não o perdão de Deus. E aqui o apóstolo João ele diz: meus filhinhos, escrevo-lhes estas coisas para que vocês não pequem. O desejo do apóstolo aqui, por trás, guiado pelo Espírito Santo, o desejo de Deus é para que eu e você, nós não pequemos, nós não erremos. Assim como Cristo nos justificou, devemos lutar junto com o Espírito Santo para permanecermos justos e santos. Mas o verso continua: se porém alguém pecar, se porém eu, Lucas, ou você que está aí do outro lado, errar, falhar, será que devemos nos descabelar? Arrancar os poucos cabelos que há na nossa cabeça? Ficarmos desesperados? Não. Porque diz, nós temos um intercessor junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas também pelos pecados de todo mundo. Deus apela, não erre, não peque. Mas se por acaso você cair e falhar, não fique desesperado. Nós temos um intercessor no céu que nos garante a justiça, a salvação e o perdão, se confessarmos a Ele. Então confesse, abra o seu coração a Deus. E aqui vem a pergunta-chave dessa noite. Você aceita Jesus como seu sacerdote no santuário do céu? Eu espero que sim. A minha vontade, o meu desejo é sim. E confie, porque Deus ele não é enganador, Deus ele não é homem para que minta, nem tampouco que fale. Mas aquilo que ele nos prometeu, ele cumpriu. E devemos ter a plena certeza de que o que falta, ele vai cumprir também. Então, meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã, que está aí do outro lado da telinha. Como está a tua vida com Deus hoje? Hoje Deus te concede a oportunidade para mudar, para transformar. Não por nossas forças, porque nós somos falhos, somos pequenos, imperfeitos, mas é pela força que nos é concedida pelo céu. Os nossos olhos não devem estar fixos em santuários terrestres. Nossos olhos devem estar fixos no santuário celestial, no ministério de Jesus, lá na cruz, não, lá no céu. Devemos ver, pelos olhos da fé, o nosso sumo sacerdote intercedendo por nós, concedendo perdão e salvação para as nossas vidas. Então, que nesse momento, vamos fechar nossos olhos, falar com o nosso querido Papai do Céu, agradecendo a Ele por esse estudo, por esse momento e pedindo a bênção nessa noite. Oremos. Querido Deus, Pai amado Senhor, agradecemos a Ti, ó Pai, porque temos a plena convicção de que o Senhor intercede por nós. Temos a plena convicção de que aquilo que foi retratado como símbolo no Antigo Testamento, no ministério sacerdotal aqui nessa terra, hoje é uma realidade completa por meio do Teu Filho Jesus. Então, por favor, Senhor, ajude-nos para que os nossos corações estejam abertos para ter a plena convicção do perdão que o Senhor nos oferece, para termos a plena convicção do poder que o Senhor nos dá para nos capacitar a sermos vitoriosos. Ajude-nos a ter a plena convicção de que o Senhor está conosco e que por meio da oração, pela fé, podemos nos achegar, nos aproximar de Ti. E também, Senhor, nos ajude a crer, a confiar de que as promessas que o Senhor revelou aos pais da fé irão se cumprir. Assim como a promessa da primeira vinda do Messias se cumpriu. Aquele que veio como Salvador aconteceu.
que a nossa plena convicção de que Ele vai retornar como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores seja forte em nosso coração. E queremos, ó Pai, entregar nossas vidas, nosso coração, para que o Senhor habite e que tudo isso se torne realidade em nosso ser. Abençoe a cada um que está nos acompanhando, que está nos assistindo, e que o Senhor nos conceda uma boa semana. Isso pedimos e agradecemos no nome de Jesus. Amém. Então, que Deus abençoe grandemente a cada um de vocês. Agradeço a presença de todos, que Deus esteja abençoando. Aqui vou pontuar outras pessoas, o Vicença, que Deus abençoe, a Ana Lúcia, a minha irmã Lucineide e aos demais. Que Deus se faça presente na vida de cada um e que nos encontremos na próxima semana, nesse mesmo horário, nesse mesmo canal, para juntos aprendermos um pouco mais sobre o mistério da profecia e quais revelações Deus ele nos tem. E só para introduzir, o próximo tema, o tema 8, será Deus não se atrasa. Tema interessante. Deus não se atrasa. Não se atrasa para o quê? Quer saber a resposta? Então, esteja conosco no próximo estudo. Por isso, Deus abençoe você e até mais.